Olá, meu nome é Ismael Scheffler e sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba. O que eu vou apresentar hoje está ligado à disciplina optativa Espaço Cenográfico, que é oferecida junto à graduação de Design, da qual participam também alunos de Arquitetura. Dentre os diversos assuntos que são tratados na disciplina, das unidades, dos temas, é vitrinismo. Por isso que a minha comunicação hoje vai abordar alguns assuntos ligados ao vitrinismo, né, e dei o título de vitrina como tema e estratégia para o ensino de cenografia, e o meu objetivo é demonstrar a abrangência que o tema vitrinismo pode ser estudado para o ensino também de teatro. Bom, normalmente o vitrinismo está associado ao visual merchandising, a um campo ligado ao marketing, né, que visa fomentar, potencializar o comércio e a venda em lojas, né, está ligado ao estudos de design e arquitetura de interiores, né, então tem essa associação aos contextos comerciais, especialmente lojas, shoppings, estandes, né, de feiras de negócios, mas a gente também pode lembrar que o vitrinismo está presente em museus, exposições artísticas, científicas, históricas, né? E a gente pode associar a esse contexto muitos assuntos, né? O vitrinismo tem usado termos que são originários do teatro, como cenografia, encenação, espetáculo, narrativas, né? Personagens através dos manequins. E a gente vê, então, que o tema do vitrinismo ele é transdisciplinar, abordando assuntos também de artes visuais, também de teatro. Né? Então, é um aspecto ligado tanto à cenografia artística quanto à aplicada, e na abordagem que eu proponho, vou apresentar brevemente aqui, está ligado também à história visual, à história urbana, né, às questões de teatro, artes visuais, e eu faço uma espécie de uma filosofia da vitrine. Bom, dentro dos estudos que eu dirijo na disciplina, eu trabalho com dois eixos principais. Um deles é ligado ao que eu associo a um modelo estético, conforme trabalhado por Renato Cohen no livro A Performance da Linguagem. Nesse modelo estético, você tem a obra de arte e o espectador separados, a pintura e o observador, o que é apresentado no palco e o público na plateia, dentro de uma configuração tradicional. Né? Dentro do modelo mítico, ele vai associar então isso a outras experiências aonde a pessoa se funde aquilo que é realizado, né? E você tem então uma outra dimensão que o próprio termo espectador já não se aplica mais. Então, eu trabalho com esse princípio na cenografia de estudos externos sobre a questão do olhar, como no palco italiano, como na pintura, no cinema e na vitrina, e um outro eixo ligado à questão da imersão, que está ligado a instalações, a performance arte, parques temáticos, né, espetáculos participativos ou itinerantes, espaços e arquiteturas alternativas experimentais, onde você flerta com o tema da dramaturgia espacial. Então, do que eu vou apresentar agora, está ligado à questão do olhar externo e não à questão da experiência vivencial. Bom, quando a gente vai estudar sobre a história do vitrinismo, quanto da questão do museu, a gente vai ver que existe uma genealogia colocada, né, uma história colocada desse olhar interessado que aborda, então, questões de múltiplas áreas. Né, o gabinete de curiosidades, esse mobiliário, esse armário, né, que se torna uma cristaleira posteriormente, tem essa característica, como retratado nessa pintura, de agrupar, né, diferentes objetos de ciências naturais, objetos científicos, desenhos, elementos excêntricos, né, que se desenvolve a partir das navegações para os mundos diferentes, né, a partir da Europa, e se torna como um acervo a ser mostrado para a curiosidade dos seus hóspedes, as pessoas que você recebe na sua casa, né? Essa estrutura vai se ampliar para um quarto, recebendo objetos maiores, esculturas, né? Quando se especializa na questão da arte, a pinturas, né? Tendo uma dimensão maior, como retratado dentro dessa pintura. Esses ancestrais vão demonstrar que esse interesse por aquilo que se vê está presente em diferentes manifestações. Quando a gente vai estudar um pouco do pré-cinema, né, como referido, a gente vai ver que a Lanterna Mágica atravessa um bom tempo, né, até que culmina no cinema, né, como também uma experiência do olhar, mas a gente vai achar referências anteriores, como os peep shows, né, já desde o século XV,
pequenos espetáculos apresentados dentro de caixas que você espiava para ver, né, o que acontecia lá dentro, com efeitos mecânicos, ou contação de histórias, ou com efeitos de iluminação, como aqui a gente vê essa fotografia em perspectiva, né, com vários planos ocorrendo. Os dioramas têm certa relação também com isso, né? A gente vai encontrar o diorama na pintura com esses efeitos de luz, né? Daguerre pinta uma tela e com diferentes pinturas, com efeitos de iluminação, você cria a sensação de movimento dentro dessa imagem. Então, esse efeito ilusionista, né, para o olhar. Né? Dioramas também são referidos como pequenos mundos em miniaturas. A gente pode referir também aos presépios, né, que são cenografias, pequenas histórias contadas, né, no ambiente doméstico. Né? A gente vai encontrar dioramas como produto impresso, né, a ser montado a partir do papel, né, e também uma tradição muito interessante, que é do teatro de papel, que veio do século XIX na Europa, onde a gente vê aqui um teatro barroco, com a cenografia em bastidores, o efeito de perspectiva, né, o que nos permite também criar uma discussão interessante sobre essa história do olhar e os objetos em pequena escala, e como que isso nos dá possibilidades diversas. E aqui uma luminária contemporânea, com o mesmo princípio, né, como diorama, em camadas com efeitos de iluminação. No Brasil, o teatro lambi-lambi também pode ser associado a esse prazer do olhar, do espiar dentro de uma caixa, né? A gente vai ter, então, diferentes técnicas, festival especializado, e o termo vai se apropriar no Brasil dessa máquina fotográfica, a foto de lambi-lambi, feita nos parques, né? Muito tradicional no início do século XX no Brasil, e a gente conecta, então, aqui uma série de assuntos. A Silvia Demetrescu, que é uma pesquisadora muito importante sobre vitrinismo no Brasil, né, ela vai associar também a questão dos vendedores ambulantes, como aparece nessa gravura de 1680, que dispunham seus produtos. Veja que aqui se abre um outro assunto bem bacana para poder explorar, que é o próprio corpo como suporte, ou o figurino e experimentações nessa área. Né? No que tange a vitrine propriamente, a gente vai ter, então, com a Revolução Industrial, a produção de ferro e de vidro em grande escala, o que vai permitir a construção de ruas cobertas, passagens cobertas, revestidas com vidro e ferro, né? E as vitrines, as grandes janelas, então, vão criando esses espaços aonde você vai propor o comércio, que é um dos antecessores aí das galerias e dos shopping centers, né? Essas galerias em Paris são frequentes até hoje e ocuparam um importante papel dentro do aspecto urbano, que a gente não vai se delongar aqui. Bom, o olhar curioso pela janela já vinha dos pequenos comércios, né, com as suas janelinhas, e com o desenvolvimento da vitrine você passa a pôr mais em evidência e a seduzir o olhar com as novidades do que você estava ofertando, despertando assim o interesse. O que é interessante de nós pensarmos, um dos assuntos é que a vitrina é um retângulo, né, onde você pode enquadrar e, com isso, valorizar elementos. A questão do retângulo como valorização e enquadramento, recorte do olhar já estava na pintura, já estava na boca de cena dentro do palco à italiana, foi se configurando esse fechamento, essa emolduração. Também vai aparecer na tela do cinema, nas vitrines, a fotografia, a televisão, o computador, o celular. O que é interessante é que tudo que é enquadrado torna o olhar direcionado e interessado, né? Ao ponto de, muitas vezes, as pessoas, ao aparecer na televisão, darem uma grande valorização, porque, de alguma maneira, entendem aquele enquadramento como uma imagem privilegiada. Né? Isso vai acontecer em diferentes contextos, embora a gente sempre vai ter um estudo falando sobre a vitrine, como despertar o desejo do consumo. É importante que a gente destaque que a vitrine desperta a atenção sobre aquilo que é exposto. E isso faz com que a gente possa, então, discutir de uma maneira interessante sobre como que existe uma estimulação do consumo, né? Mas como também a gente pode, discutindo então a sociedade de uma maneira mais ampla, mas que a gente pode também pensar as vitrines não somente com a finalidade comercial. O assunto do vitrinismo traz também uma discussão interessante sobre a sociedade do espetáculo, como que você espetaculariza os produtos e incentiva o consumo, como uma ideia de que aparecer, a aparência se torna mais importante do que ser. Né? Dentro desse aspecto, as discussões também vão se dar no âmbito do ser humano. Como que você
entende o ato de olhar. Né? Olhar uma vitrine, você provoca esse olhar com uma finalidade do consumidor e do cliente. O espetáculo, né, pensando no espectador. Uma vitrine de uma exposição está pensando num ato do estudo. Então, a gente tem diferentes jeitos de pensar a finalidade do olhar. Bom, a vitrina em museus, ela vai evidenciar, a meu ver, um paradoxo. Porque, por um lado, a vitrine tem essa questão de valorizar, atrair e aproximar, mas, ao mesmo tempo, ela é uma parede de vidro que afasta e protege. Daí o interesse de usar a vitrine também para afastar, repelir e proteger o objeto ao qual o espectador é atraído. Aqui nessa foto a gente vai ver, então, por exemplo, no Museu de Ciências Naturais, diferentes formatos de tipologia de vitrinas, né, e a criação de outros contextos que a gente vai relacionar, vai chamar de dioramas, aonde a gente vai frequentemente encontrar composições de taxidermia, né, abrindo outro estudo muito interessante dentro do contexto da cenografia pouquíssimo estudado. Né? No campo dos manequins, é todo um estudo muito vasto que se pode tratar sobre a questão do manequim como um simulacro humano, um duplo, com o qual o ser humano se identifica. Né? Então, a gente pode estabelecer assuntos relacionados à escultura, né? Porque o manequim é uma escultura, né? A gente vai ter a presença de manequins como modelos para os pintores, né? O manequim como suporte de produto, o próprio manequim como produto, né? E associando assuntos como o teatro de bonecos e o duplo no teatro. Então, existe todo um estudo que se abre também para a questão da expressão do corpo, né, pensando gestualidade, pose, tanto na vitrine da loja, quanto na vitrine museológica, expositiva, quanto na própria escultura. Né? Pensando essas relações da escultura com o próprio entorno e como que se estabelece, ou seja, a gente joga de novo para o contexto da própria cenografia teatral.